Mas vamos agora a Gênesis, capítulo 29, a partir do versículo 31, até o início do capítulo 30. Gênesis 29, versículo 31, até o versículo 2 do capítulo 30, diz assim a palavra de Deus. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: o Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho. E deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz um filho e disse: agora, desta vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso, lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho, então disse: desta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso não teve mais filhos. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, pela tua palavra que é perfeita, que é pura, que é suficiente para nos instruir, iluminar a nossa mente, acalentar nosso coração, corrigir nossos passos. Senhor, em nome de Jesus, fala com poder a corações aqui, nessa manhã, nessa noite, como ouvimos pela manhã, que importa nos conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, que por meio dessa ministração possamos conhecer mais ao Senhor Jesus Cristo e ao poder da sua ressurreição, e assim caminharmos na tua presença. Abençoa teu povo aqui reunido, Senhor, nesse privilégio que temos de estarmos juntos nessa noite, para louvor e glória do teu nome, para culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, a história da família de José parece aqueles programas de TV. Já viu programas tipo Conflitos de Família? Que normalmente tem um apresentador ou uma apresentadora bem sensacionalista que fica explorando um problema de um casal, ou um problema de uma família, um problema de partilha de bens, e fica ali meio botando lenha na fogueira, e fica aquela briga, uma coisa horrorosa. Espero que você não goste de ver esses programas assim, mas assim como eu, talvez você já tenha visto alguma passagem. E é bem ridículo, bem patético você ver famílias brigando na televisão e pessoas ainda assistindo aquilo. Mas, até inclusive falando sobre o programa de televisão, abrindo um parênteses, eu vi numa chamada dessas televisãozinhas de elevador, que vai iniciar, ou iniciou, sei lá, o Big Brother Brasil, 25ª edição, se não me engano. Eu falei, meu Deus... Quando a gente acha que chegou ao fundo do poço, a gente vê que dá para cavar mais um pouquinho. Aquele programa é ridículo, irmãos. O que é de pior, ou não o que é de pior, que sempre é a pior, né? Mas como pessoas podem gastar seu tempo assistindo tanta imbecilidade? E assim, é claro que entre os cristãos, né? Espero que ninguém assista, ou pelo menos entre nós. Mas, meu Deus, como o povo brasileiro é um povo que gasta tempo, gasta dinheiro, né? Que ainda tem, acho que tem esquema pay-per-view, você tem que pagar para assistir aquilo, para assistir toda sorte de nojeira, e pessoas querendo se autopromover. Eu vi aquilo e falei, meu Deus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas, não é um Big Brother, mas a história da família de Jacó talvez desse para ser um programa de conflitos familiares, ou daria uma bela novela mexicana, ou então um filme daqueles de sessão da tarde, de romance, porque é uma história muito cheia de situações que parecem mesmo retiradas de um romance, ou de um filme, ou de uma novela. Jacó vai casar com uma mulher, que é Raquel, a mulher que ele amava. Aí o sogro dele, Jacó, que havia enganado seu irmão, Esaú, né, negociando a primogenitura que pertencia a Esaú. Esaú também foi profano, diz a palavra de Deus, ele entregou de forma irrefletida, e aquele homem tomou, e agora ele está sendo enganado pelo sogro, e ele se apaixona por Raquel, e aí o sogro combina dele trabalhar 7 anos para ter
Raquel como sua esposa. E o que acontece? Vamos ver lá o contexto aqui, no capítulo 29 ainda. Você deve lembrar a história. Se você está acompanhando a leitura, você leu esses dias esse trecho de Gênesis. Versículo 21 do capítulo 29. Olha o caso de família dessa noite, episódio Família de Jacó. Você vê por aí, olha só o que diz o verso 21. Então ele disse a Labão, Jacó disse a Labão, seu sogro, dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite ele trouxe quem? Mas Jacó era apaixonado por? Então ele trouxe a outra filha. Trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão, o que é isso que o senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o senhor me enganou? Labão respondeu, em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita, depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, pois que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Irmãos, que história. Ele vai interessado em casar com uma irmã, aí o pai trama essa situação, mas não fala para Jacó, até que Jacó descobriu, após a noite de núpcias, que ele tinha casado com a irmã da sua amada, Lia, e não com Raquel. Vai falar com o pai e fala, não, mas aqui, sabe como é que é? A gente nunca casa primeiro a mais nova, você tem que casar com a mais velha para depois ter a mais nova. Jacó não reagiu, aceitou e ficou casado com 2 esposas que eram irmãs. Imagina que confusão isso não vai dar, e de fato deu, irmãos. Não é muito difícil de imaginar como seria um homem casado com 2 irmãs. E ainda mais preferindo uma ao invés de outra. Então, o circo está armado, está tudo ali para dar problema. Antes de nós entrarmos na mensagem, eu queria só relatar algumas coisas importantes, porque a Bíblia ela faz um relato de um caso de poligamia aqui. Jacó era casado com 2 mulheres e praticamente com 4, porque Zilpa era serva de Lia e Bila, serva de Raquel, e depois a gente vai ver na sequência que ele tem relações com elas também, tem filhos com elas. Então ele teve filhos com 4 mulheres, sendo casado com 2, e mais ou menos podemos dizer que, de certa forma, ele tinha uma relação de concubinato ali com as outras 2 também. Então a Bíblia nos relata isso, mas ao nos relatar isso, a Bíblia não está aprovando isso. Em momento nenhum você vê Deus falando, Jacó era casado com Lia e Raquel, e tinha 2 servas com quem ele tinha relações e teve filhos também, isso é a vontade do Senhor, isso é muito bom. Não lemos isso nas Escrituras, pois não é assim. Mas a Bíblia nem sempre relata o que é a vontade de Deus, mas ela relata o que aconteceu com o povo de Deus. Isso é o que acontecia. Então não quer dizer que Deus aprove a poligamia. Deus criou Adão e Eva, não criou Adão, Eva, Iva, Ova e um monte de mulheres. Ele criou Adão e Eva, ponto. Um homem e uma mulher. E quando Cristo veio, Cristo morreu por uma igreja, e Cristo tem uma igreja. Então vemos que o padrão de Deus é a monogamia. Mas aqui é um relato de poligamia com pessoas do povo de Deus, mas não quer dizer que Deus aprove esse padrão. Mas há algo interessante aqui, que mesmo não sendo o padrão de Deus, Deus usou essa circunstância confusa para trazer bênção para nós, que valem até o dia de hoje, e veremos isso mais à frente. As situações difíceis que, por exemplo, missionários enfrentam no campo, por exemplo, quando missionários chegam em lugares onde é praticada a poligamia, eu já ouvi relatos assim, e aí as pessoas começam a se converter, e chega lá o homem para o missionário e fala, missionário, eu me converti, eu aceitei a Cristo, eu quero me devotar a minha vida a Jesus, eu quero seguir Jesus, eu quero cumprir a palavra de Deus. Aí o missionário, que bom, glória a Deus, vamos fazer o batismo? Vamos, mas só tem um problema. Eu tenho 3 esposas, o que eu faço? O que você responderia a ele? Larga 2 e fica com uma. Mas se ele te falar, mas eu tenho filho com as 3, e eu sustento as 3, e aí se eu largar 2, meus filhos vão passar fome, minha família vai ficar desassistida, e aí?
Fazer missões é difícil, irmão. A Isabela passou a semana inteira numa imersão missionária. Em breve ela vai relatar à igreja. Hoje ela está dando suporte ao seu padrasto que está enlutado. Mas ela viu situações lá, inclusive teve um testemunho de um homem envolvido com terrorismo que se converteu a Cristo. Então, quem se envolve com missões passa por situações que às vezes a gente nem imagina. E aí qual a orientação? Muitas vezes ele realmente ter a esposa oficial e as outras duas, de repente, ele vai dar um suporte financeiro para que a família não fique desassistida. Então, quem vai para a missão, às vezes, encontra situações e precisa revelar qual é a vontade de Deus. Nós entendemos que a vontade de Deus é um homem casado com uma mulher até que a morte os separe, como dizemos no rito de casamento. Então, aqui, temos uma situação muito confusa, mas eu queria focar os nossos olhos, irmãos, especialmente no coração de uma mulher. Imagina o coração de Lia. Primeiro, Lia é jogada, por assim dizer, pelo pai, como se fosse uma moeda de troca. Imagina, especialmente as mulheres, têm um coração mais sensível, seu pai chegar para você e falar assim, o negócio é o seguinte, aquele cara lá, o Jacó, está trabalhando para casar com a sua irmã, porque ele gosta da sua irmã, mas eu vou te dar em casamento primeiro a ele, para que você case também, ele é um bom homem, ele é trabalhador, ele é abençoado de Deus, vai ser bom você casar com ele, então você casa com ele, que depois eu vou dar a sua irmã para casar também. E aí Lia podia falar, vou pensar. Não tinha vou pensar. Tá bom, tem que. Então ela foi meio que jogada pelo pai para casar com um homem que não a amava. E ela casa com esse homem, e passa a noite, primeira noite com esse homem, e quando chega pela manhã, ela é rejeitada, ela foi jogada pelo pai, agora é rejeitada pelo marido, que fica revoltado ao descobrir que estava com ela e não com sua irmã Raquel, e vai lá prestar queixa ao pai. E certamente, Lia sabia do que nós lemos aqui no versículo 30, do capítulo 29. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia. Então, imagina para essa mulher estar casada com um homem que é casado também com a sua irmã e que ama a sua irmã e não a ama, e ela foi empurrada pelo pai para essa situação, e ela é rejeitada pelo marido e vive essa vida. Então, Lia, ela é rejeitada pelo marido, ela é jogada numa situação terrível pelo pai, mas surge algo aqui, a partir do versículo 31, tremendo. E aí eu queria chamar a atenção, primeiro, para os primeiros filhos que Deus dá a Lia. Versículo 31. Lia, que era desprezada pelo pai, rejeitada pelo marido, diz assim a palavra de Deus no versículo 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, outra versão fala que ela era preterida, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Olha que coisa tremenda. Ela era rejeitada pelo marido, ela foi colocada naquela situação pelo pai, mas ela era contemplada pelo Senhor. Deus viu aquela mulher rejeitada e não a rejeitou. E aí ela se tornou mãe, que era algo muito valorizado naquela cultura, e até certo ponto é na nossa, embora muito menos hoje, né? Hoje em dia tem situações que uma mulher engravida e as pessoas a tratam como uma louca. Você tem 2 filhos, vai ter mais um, você tem um filho, vai ter outro, você vai ter filho nesse mundo louco em que vivemos. As pessoas hoje desqualificam muito a maternidade, mas nessa época não, era uma honra, era uma alegria para a mulher, como deve ser para nós ainda hoje, gerar filhos. E aquela mulher tem a bênção de ficar grávida. E olha os nomes que Lia coloca aos seus filhos, versículo 32. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Rúben, pois disse, leia o nome de Rúben, o que significa? O Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Olha que coisa tocante, irmãos. A mulher tem um filho e ela reconhece, e ela pensa, com esse filho, muitas mulheres fazem isso até hoje. Às vezes a mulher é apaixonada por um homem, ou por outros motivos econômicos, financeiros, quer criar um laço com aquele homem e dá um filho na expectativa de arrumar alguma coisa. E aqui Lia tenta tenta fazer com que Jacó apegue seu coração a ela, dando a ele um filho. Mas o que eu queria chamar a atenção é que está no início da fala de Lia, pois ela diz assim, o Senhor o quê? O Senhor viu. Lia reconheceu que, embora rejeitada pelo marido e entregue pelo pai, ela foi beneficiada pelo Senhor. Deus viu, o Senhor viu a situação de Lia e ela reconhece que aquele filho foi uma bênção que o Senhor deu a ela. Mas ela ficou grávida de novo, versículo 33. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho e disse, o que está escrito aí? O Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho. E deu-lhe o nome de Simeão. Curioso que quando ela tem o primeiro filho, Rúben, ela diz que o Senhor
viu. E agora, quando ela tem o segundo Simeão, ela diz que o Senhor ouviu. Então, aquela mulher desprezada, rejeitada, preterida, ela reconhece que Deus viu a situação dela e Deus ouviu o clamor dela. E continua, versículo 34. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz um filho e disse: agora desta vez o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe deu o nome de Levi. Levi em hebraico soa parecido com a palavra que significa unir. Então agora ela pensou, já que eu já estou dando 3 filhos para o meu marido, agora ele vai se unir a mim. Levi vai ser um instrumento de Deus para que o meu marido se una a mim. Olha o coração dessa mulher, irmão. Eu não posso falar com muita propriedade porque eu não sou mulher e eu não sou muito feminino. Eu diria que até bem pouco ou quase nada. Mas vocês, mulheres, podem experimentar isso numa medida maior do que eu. Aquele coração daquela mulher. O Senhor viu a minha aflição, por isso meu marido vai me amar. Segundo filho, o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho. Terceiro filho, agora, desta vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Aquela mulher ansiava pelo amor do marido. Gente, que situação. A gente não sabe exatamente como era aqui, mas talvez eles tivessem tendas separadas, e talvez Jacó ficasse mais tempo com Raquel, afinal ele a amava, se dedicava mais a ela do que com Lia. Então Lia estava ansiando que com aqueles filhos ela conseguisse atrair o coração e o amor de seu marido, Jacó. E aí o que acontece? Ela fica o quê? Grávida de mais um filho, e diz assim no versículo 35, mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então disse, dessa vez, louvarei ao Senhor. Aí foi só louvor a Deus. E por acaso desse filho, quem procede? Cristo. Ela foi a mãe de Judá. E depois disso não teve mais filhos por enquanto. O texto relata que ela ficou um tempo sem ter filhos e mais à frente ela vai voltar a ter filhos. Então, os 4 primeiros filhos de Lia. Do primeiro, Rúben, ela fala, o Senhor viu. Está assim na versão que temos e também na nova versão internacional. O segundo, Simeão, ela falou, o Senhor ouviu. O terceiro, Levi, ela pensou, agora meu marido vai se unir a mim. E o quarto, Judá, ela louva ao Senhor. E desses Levi e Judá procedem elementos muito importantes da história da redenção. De Levi procede o sacerdócio levítico. Moisés foi descendente de Levi. Moisés era da tribo de Levi. E do seu irmão Arão procede toda a linhagem sacerdotal do Antigo Testamento. Inclusive, na nossa Bíblia tem um livro que vamos ler esse ano, chamado Levítico, que descreve em pormenores o sacerdócio levítico. Então, aquela mulher desprezada, aquela mulher rejeitada, por intermédio dela, veio o homem que veio a ser o pai do sacerdócio levítico. Mas teve algo mais. O seu quarto filho, Judá, de quem procede o rei Davi, de quem procede Salomão, de quem procede uma linhagem de reis, até chegar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, nosso Senhor. Daquela mulher desprezada, provém o sacerdócio levítico e o Messias bendito, Jesus Cristo, nosso Senhor, para sempre. O que eu aprendo com isso? Com esse primeiro ponto, os primeiros filhos de Lia, em meio a situações familiares complexas, Deus, por sua graça, dá origem a pessoas extremamente importantes na história da redenção. No meio desse caso de família, dessa família complicada, pelo menos 2 pessoas fundamentais na história, nos planos redentivos de Deus, surgem aqui. Levi, pai do sacerdócio levítico, e Judá, por meio de quem vem Jesus Cristo. Então, se você acha a sua família complicada, nós somos 2. Eu também acho a minha. Saiba que por meio da sua família complicada, temos famílias aqui muito tranquilas, como na da irmã Fátima, ali tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Mas, se a tua família é uma família que tem os seus... Não se acomode, fale, é assim mesmo, Deus vai abençoar porque Deus é bom. Batalhe para ter um melhor casamento, batalhe para ter uma melhor relação com seus filhos, com os seus pais, se esforce para isso. Mas saiba que Deus pode pegar uma pedra bruta, que é uma família confusa, como era de Jacó, e lapidar para produzir belas pérolas. A pérola, ela, inclusive, vem de uma ostra, né, ela fica dentro de uma concha e parece que é produzida quando a ostra passa por uma dor e gera uma substância que produz a pérola. Então, no meio das dores da família de Jacó, Deus produz pérolas como os filhos que ela teve. Mas
Vimos os primeiros filhos de Lia, a graça de Deus transcendendo a limitação humana. Não duvide do que Deus pode fazer por intermédio da sua vida. Isso não é teologia da prosperidade, que você vai ser o homem mais rico, a mulher mais rica do mundo, não. Deus pode abençoar você financeiramente, sua família também, mas essas criancinhas aqui, né, quem que orou pelas... Foi o Enzo que orou pelas crianças. Hoje, agora à noite, o irmão Enzo estava orando pelas crianças, nosso jovem, e a gente orou pela manhã também. Essas crianças que estão aqui, como orava o Bruno pela manhã, serão no futuro pastores, missionários. Então você fala, mas como pode sair alguma coisa boa da minha família? Pode sair, Deus pode abençoar. Se esforce, trabalhe, batalhe para que a sua casa seja um lugar de bênção, como diz um cântico, seja um lugar, um refúgio para a sua família, seja um lugar de alegria, e saiba que Deus pode fazer com que da sua família venham pessoas que vão ser grandes bênçãos na vida de outros. Não foi assim na família de Jacó? E vamos combinar que era bem complicado a família dele. Então, primeiro, os primeiros 4 filhos de Lia. Segundo, os filhos das servas. Havia uma prática, naquela época, de quando uma mulher era estéril e não podia dar filhos, ela pegava a sua filha, mandava a sua serva, mandava o marido ter relações com ela e ter filhos com aquela serva. E quando o filho nascesse, a mulher ficava posicionada em frente à serva e pegava o filho nos braços ou no joelho, e isso significava que aquele filho passava a ser dela. Então, ela pegava uma serva que era dela, e o sentido de servidão naquela época era muito agressivo aos nossos ouvidos pós-modernos, porque era propriedade mesmo. Então, aquela serva é minha propriedade, eu faço com ela o que eu quiser, eu quero que ela tenha relações com meu marido, e o filho que ela tiver vai ser meu. Era assim que funcionava. Vemos um exemplo aqui em Gênesis um pouco antes. Onde está? Quem lembra? Sara e Agar. Volte para o capítulo 16. Gênesis 16, eu falei sobre isso na terça-feira. Somente o início. Gênesis capítulo 16, apenas os versículos iniciais. Diz assim: ora, Sarai, depois ela teve o nome mudado para Sara, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos, tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar, e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Já começou a confusão. Agar não era esposa de Abrão, que depois virou Abraão. Agar era serva de sua esposa Sarai, mas ela engravidou, já começou a olhar com desprezo. Sara começa a humilhar, ela foge, você conhece a história, dá um filho para Abraão chamado Ismael, e aí depois que nasce Isaac, Ismael zomba de Isaac, Agar vai para o deserto, só confusão. Então aquela família tinha um exemplo claro de que esse negócio de dar a serva para ter filho no lugar da mulher vai dar confusão. E vamos combinar, né, irmãos? Eu não vou pedir para as mulheres fazerem esse exercício, que elas podem ficar aborrecidas comigo. Mas tenta pensar com outra pessoa. Imagina a sua vizinha pedindo para o marido dela, melhor assim? Você continua me amando? Então pense que a sua vizinha, de repente, aquela que você não gosta muito, pede para o marido dela ter relações com uma outra mulher para gerar um filho que vai ser dela. Você acha que isso vai acabar bem? Precisa pensar muito, né? Não acabou bem. Mas Deus é tão misericordioso que Deus usa até isso para a história da redenção, que se você for lá em Gálatas, no capítulo 4, não precisa abrir, fica de curiosidade para quem tem mais interesse em se aprofundar na palavra de Deus. Eu falei sobre isso quando preguei toda a epístola de Gálatas aqui na igreja. Paulo compara o nascimento de Ismael, de Abraão com Sara, com o nascimento de Isaac, de Sara, né, de Agar, o Ismael de Agar e Isaac de Sara, com as duas alianças, uma feita pela força do braço, o homem querendo fazer as coisas de acordo com o teu braço, como Abraão fez, tendo relações com a sua serva para tentar cumprir o plano de Deus, e a outra de Sara, que mesmo já em idade muito avançada, deu à luz um filho contra as possibilidades. Paulo usa isso lá em Gálatas 4, para mostrar que a salvação é algo que Deus faz, que nós não temos como fazer, dá um jeitinho para resolver, Deus é que opera isso em nós. Então Deus usa até essa história terrível como uma ilustração da salvação, que é pela graça e não pelo esforço humano. Isso Paulo falando aos Gálatas. Mas voltando aqui para Gênesis 30, o que vemos aqui, mesmo com aquele exemplo ruim de Agar e Ismael
Olha o que diz aqui Gênesis 30, versículo 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário morrerei. Olhe para mim, olha que fala, irmãos. Rolou um DR ali, né? Quem é casado entende bem o que é isso, né? A mulher chegou e falou: me dá filhos, senão eu vou morrer. O que Jacó vai fazer? Se você chega em casa e a esposa faz isso para você, falou: ué, mas não tem outro jeito, se não está funcionando desse jeito, a gente tem que orar. Tem um exemplo aqui, mas não um mau exemplo, um bom exemplo. Volte um pouquinho ainda na sua Bíblia, em Gênesis, para o capítulo 25. Olha o que fez Isaac, pai de Jacó. Gênesis 25, versículo 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. E ficou grávida de quem? Jacó e Esaú. Então, Isaac fez o quê? Minha esposa não engravida, eu vou orar por ela. E o que Deus fez? Fez com que Rebeca ficasse grávida de Jacó. E agora, voltando lá para o capítulo 30, Raquel vira para Jacó e fala: dá-me filhos, senão morrerei. E Jacó ora por ela. Vê a resposta de Jacó no versículo 2. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Que homem, como eu falei, né? Aquela mulher que sonhou em casar com um príncipe no cavalo branco, e quando depois descobriu que o príncipe não veio, só o cavalo. Será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Ele estava certo na teologia dele, que quem faz com que uma mulher tenha filhos é o Senhor. Mas ele foi bem duro com Raquel. E não seguiu o exemplo do seu pai, pelo menos a Bíblia não nos mostra isso, de orar por sua esposa, mas só deu uma chamada nela e falou: vai reclamar com Deus, em outras palavras, porque não tem nada a ver com isso. E aí o que acontece? Versículo 3. Então Raquel disse: eis aqui quem? Bila, minha serva. Tenha relações com ela para que eu dê à luz e eu traga filhos ao meu colo ou ao meu joelho. Era o costume da época para identificar aquele filho como sendo dela, por meio dela. Assim Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu à luz um filho a Jacó. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso lhe deu o nome Dan. Dan significa justiça, por isso que Daniel, que é o nome do meu filho, é Deus é o meu juiz, ou Deus é a minha justiça. El é Deus e Dan, justiça. Deus é o meu juiz, ou Deus é a minha justiça. Então ela entendeu que ela fazendo aquela estratégia ali, Deus estava abençoando ela, dando um filho por intermédio da serva. Versículo 7, outra vez, Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz o segundo filho a Jacó. Raquel disse: com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e o quê? Olha que relação maravilhosa, hein? Que irmãs amáveis, né? Com grandes lutas tenho competido com a minha irmã e consegui vencer, por isso deu o filho o nome de Naftali. Irmãos, que coisa maravilhosa, né? Devia ter um placar na casa delas, assim, dentro da tenda, aí está lá, Lia 4, Raquel 2. Aí a Raquel: vamos embora agora, vamos passar, vamos vencer. Parece Fla-Flu, né? Estamos disputando lá campeonato de filhos. Já que eu não posso ter filhos, Deus está me abençoando. Vamos lá, Bila, bota mais filho no mundo aí, que agora eu vou pegar minha irmã. Jesus. É tosco isso, mas você leu o que está escrito? Eu li o que está escrito simplesmente. Com grandes lutas tem competido com minha irmã. Agora, espero que não tenha ninguém aqui, mas de repente alguém ouve uma gravação. Um homem que pensa: se eu tivesse mais uma mulher, eu seria feliz. Será? Leia esse relato e mude de ideia enquanto é tempo. Olha quanta confusão, um homem casado com duas mulheres irmãs. As irmãs estavam se degladiando, disputando, tendo filho para competir uma com a outra. Isso que eu falei, daria uma boa novela mexicana, a história de Jacó. Versículo 9. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhas, o que ela fez? Tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Fez a mesma coisa. Quando ela viu que o placar estava ficando ruim, que a irmã estava encostando nela, 4-2, opa, e eu não estou dando filho para o meu marido, então, opa, vamos arrumar uma serva também para o meu placar dar uma levantada aqui. Zilpa, serva de Lia, versículo 10, deu a Jacó um filho. Lia disse: afortunada, e deu ao filho o nome de Gade, que em hebraico parece a palavra fortuna. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Já passou de 5, 6-2, olha aí.
Então Lia disse, é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou feliz. Olha como é que a motivação de Lia parece que fugiu um pouco do propósito. Que no início ela falava, o Senhor viu, o Senhor ouviu, Levi, o meu marido, vai se unir a mim, Judá, louvado seja o nome do Senhor, e agora ela está preocupada com o que as outras mulheres vão pensar. Irmãos, quando você se preocupa demais com o que os outros pensam, é quase batata da gente cometer besteira. Não seja irresponsável, zele pelo seu testemunho, inclusive nas redes sociais, nas vestimentas. E antigamente a gente falava com cuidado de vestimentas, que a gente só falava para as mulheres, né? Cuidado com o decote, a saia curta, ver a roupa que a sua filha está usando, se é apropriada, né? Hoje as adolescentes, é uma coisa meio pesada que eu vou falar, mas eu ouvi de um irmão e achei que, infelizmente, é muito verdadeiro. Que ele falou, antigamente, a roupa que as mulheres adultas iam para as baladas, as roupas que as mulheres adultas antigamente usavam para ir para as baladas, é a roupa que as adolescentes hoje estão indo para as festas de 15 anos. Então, assim, hoje você vê uma adolescente vestida numa festa de 15 anos, como uma mulher da noite se vestia, alguns anos atrás, para ir para a boate. Com perdão da palavra, se prostituir ou se entregar sexualmente a qualquer homem, sem nem ganhar nada com isso, que já seria terrível a prostituição, mas entregando-se ao prazer sexual. Mas antigamente a gente falava isso para as mulheres, só que os homens hoje também estão extremamente vaidosos e usando roupas inconvenientes, sendo apostam na rede social, né, que está malhando, que está com o braço assim, com o braço assado. Misericórdia. Então, para de se preocupar com o que os outros vão ficar falando de você, para de querer aparecer para os outros. Lia parece que aqui perdeu o fio da meada. E, ao invés de louvar ao Senhor, ao invés de reconhecer que Deus viu, eu viu como nos primeiros filhos, ou orar para que aquele filho una ela ao seu marido, ela aqui copiou a irmã, ela aqui está preocupada que as mulheres vão dizer que ela é feliz. Seja feliz e não se preocupa tanto com o que os outros vão dizer. Sabe o que acontece? Às vezes você perde tanto tempo preocupado se o outro está sabendo que você é feliz, e o outro é feliz, não está nem para você. Se ele está, deixa ele lá atribulado com a preocupação dele com a tua vida e vai cuidar você da sua vida. Como disse alguém, Deus deu uma vida para cada um, cuide da sua. Então, as pessoas às vezes se preocupam demais, vão falar, vão pensar. Isso as mulheres normalmente são mais preocupadas do que os homens. Normalmente os homens são mais relax com isso, mas tem muitos homens também que se preocupam muito com o que vão dizer, olha o carro que eu tenho, preciso ter um carro melhor para acharem que eu tenho dinheiro, preciso ter um relógio melhor, ter uma roupa melhor. Furada. Não gaste seu tempo com coisas vãs. Lia parece que aqui entrou na competição, e olha que confusão, irmãos. E aí o placar já está 6-2, ela está, yes, as mulheres vão falar agora que eu sou feliz, e lhe deu o nome de Azer. E aí chegamos à terceira parte. Antes de chegar à terceira parte, algumas coisas, irmãos, que acontecem, como eu falei, da poligamia, precisam ser julgadas à luz das Escrituras. A gente precisa ler a nossa cultura com a lente das Escrituras. A gente vive numa cultura extremamente hostil às coisas de Deus. E a igreja, muitas vezes, embarca nisso sem refletir muito. Quer ver um exemplo? Por exemplo, a nossa cultura valoriza demais a juventude. E o jovem deve ser valorizado até certo ponto. Mas hoje as pessoas querem cada vez mais parecerem mais novas, se vestirem como mais novas. Tem pessoas que passam dos 60 e acham que ainda tem 20. Isso, principalmente para a mulher, é muito feio, para não dizer patético, como diz uma irmã aqui da igreja, para casa é minha mãe. Mas, assim, é horrível. Então, assim, as pessoas estão querendo tomar um elixir da juventude eterna, e estão querendo sempre parecer jovens, e estão querendo sempre parecer mais jovens, estão querendo sempre... Porque a nossa cultura está valorizando demais a juventude. E as igrejas, muitas vezes, embarcam nisso e fazem um culto, só pensa no jovem. Parece uma casa de festa de jovem, parece tudo para o jovem, que quer só atrair o jovem. O jovem deve ser honrado, valorizado na igreja, como o idoso, como a criança, como todas as faixas etárias, como o homem, como a mulher. Só que uma cultura que valoriza demais a juventude despreza a sabedoria que há com o passar dos anos, irmãos. Então, nós hoje valorizamos muito, e isso existe até no crime, né? O crime organizado se vale muito dos jovens inexperientes que se impressionam ter um fuzil na mão, ou ter mais dinheiro na carteira, ou poder fazer o que quer. Isso impressiona os jovens, e a nossa cultura está fascinada com a juventude, que mostra quão tola é a nossa cultura. Pois nós devemos nos valer dos benefícios da juventude, mas honrar os mais velhos que têm mais experiência e têm muito a ensinar a nós. E muitas vezes a igreja embarca no mesmo caminho. E tem muitas pessoas de idade que não conseguem, em certas igrejas, que a música é alta demais, que parece um salão de festas, e os jovens até curtem mais ou se adaptam melhor a isso. Mas a gente precisa ler a nossa cultura com as lentes do Evangelho, com as lentes da Palavra de Deus, e a nossa cultura é extremamente anticristã. Alguns chamam de neopagão, neopaganismo. A cultura da gente hoje não é muito diferente do que foi lá a Roma nos dias dos discípulos.
Então, a nossa cultura tem uma série de elementos que são hostis à fé. A gente precisa ler isso à luz das Escrituras. Aqui o exemplo era essa prática de uma mulher pegar a sua serva, dar para o seu marido, para gerar um filho para ela. À luz das Escrituras, isso é reprovável. Está relatado na Bíblia, mas nós não concordamos com isso. Então, as práticas que tem hoje que ofendem a palavra de Deus, a gente tem que se posicionar contra. A gente é contra, por exemplo, as teorias de gênero, que são uma praga, que estão destruindo a cabeça de jovens, adolescentes e agora crianças, trazendo consequências terríveis, que dizem que o sexo biológico é uma coisa e o gênero é uma construção social. Isso tem destruído. E é uma das maiores afrontas à criação do homem à imagem e semelhança de Deus, que o homem foi criado à semelhança de Deus e foi criado homem e mulher, como está aqui no Gênesis. E quantas coisas, a valorização da homossexualidade, ou do homossexualismo como algo bom, como um relacionamento como outro qualquer, quando a Bíblia coloca como algo pecaminoso, irmãos. O homossexual deve ser amado, o evangelho deve ser pregado, deve ser abraçado, mas no intuito de que ele largue essa prática, como o adúltero também. Né? Tem gente que na igreja que condena o homossexual, mas tem um amigo que é adúltero e fala, mas é porque para o casamento dele permanecer, ele precisa dar umas escapadas. É pecado, irmãos, pecado sexual também. Então, a gente não pode aceitar os pecados com o nome de cultura. E aqui a gente vê uma prática terrível aos olhos de Deus, de dar uma serva para ser mãe de aluguel, por assim dizer, e a gente não concorda com isso. E aí chega a terceira e última parte dessa mensagem. Primeiro, os primeiros filhos de Lia. Quando Lia parece que ainda estava com a cabeça um pouco mais no lugar, e reconheceu que o Senhor viu, o Senhor ouviu, Levi, eu queria unir-me ao meu marido, e Judá, louvado seja o nome do Senhor. A segunda parte, as filhas das servas, duas filhas da serva de Raquel e duas filhas da serva de Lia, cujo nome era Zilpa. E agora a terceira parte, que aí parece que a coisa vai degringolando. Quando o pecado chega na família, às vezes as coisas no início não são tão ruins e vão ladeira abaixo, é o que acontece aqui. Quando chega agora nessa parte aqui, você vai ver que o negócio degringola, vai para um lado assim terrível, a partir do versículo 14, que diz assim, nos dias da colheita do trigo, Rúben saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia, dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. O que é essa mandrágora? A mandrágora parece uma espécie de beterraba. Imagina uma beterraba, ela fica enterrada e ela dá uma folhinha para cima e criam nessa época, até chamavam as mandrágoras de maçãs do amor, que as mandrágoras tinham efeitos afrodisíacos, né, favoreciam a mulher, né, para ter relações sexuais e até favoreciam a fertilidade. E eram difíceis de encontrar. Então Rúben, o primeiro filho de Lia, achou no campo algumas mandrágoras e trouxe para sua mãe. Talvez ouvia sua mãe reclamando que Jacó não dava atenção a ela, não estava tendo mais relações com ela, ou simplesmente que ela não engravidava mais. Talvez Rúben viu, minha mãe está dando a serva para ter filhos com outro, então, já que dizem que esse negócio aqui ajuda a ter filhos, vou dar para minha mãe, quem sabe facilita ter um filho dela, não precisa ter filho da serva. E Rúben foi até a mãe dela. E aí o que Raquel fez, que não tinha filhos biológicos até então, pediu para Lia, dê-me alguma das mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas olha a resposta de Lia. Você acha pouco o fato de ter tomado de mim um marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel respondeu, ele poderá ter relações com você esta noite, em troca das mandrágoras do seu filho. Raquel alugou o marido. Aqui sugere que Jacó ficava mais, talvez ela estivesse, eu estou conjecturando aqui, talvez ela estivesse em tendas, e Jacó ficasse mais na tenda de Raquel. Agora imagina a cena patética. O marido chega em casa, trabalhou o dia inteiro, pegou o BRT cheio, chega em casa, senta no sofá, mulher, o que tem para comer? Qual é o prato hoje? Ah, tá bom, então me dá aí. Vou tomar um banho. Aí sai do banho, senta ali, ao invés de ligar a televisão, ele pergunta, em qual tenda eu vou dormir essa noite? Que patético. Mas era isso que estava acontecendo. E aí, o que Raquel, na esperança daquelas mandrágoras fazerem com que ela tivesse um filho de Jacó, ela fala assim, olha, me dá um pouquinho da mandrágora que seu filho pegou e eu te alugo o Jacó por uma noite. É patético, né, irmão? Mas é isso que está aí. Olha a confusão que o pecado gera. Olha que confusão quando um homem casa com duas irmãs e ainda bota duas servas à disposição dele. E olha que enredo familiar complexo e louco, irmãos. E aí o que acontece? Versículo 16,
À tarde, quando Jacó voltava do campo, o cara estava trabalhando, não sabia de nada. Estava lá trabalhando na lavoura, chega em casa tranquilamente para tomar seu banho, fazer seu jantar, comer seu jantar. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse, ela foi ao encontro dele, ele chegando, ela foi lá no portão da casa, já abriu e falou, ó, Jacó, e olha o que ela disse. A palavra de Lia a Jacó, no versículo 16. Esta noite você terá relações comigo, pois eu... Vou ler de novo. Esta noite você terá relações comigo, por quê? Alexandre. Ainda bem que a gente não precisa ouvir isso. Só você está chegando em casa cansado do trabalho. Ó, hoje eu te aluguei, hoje você vai dormir comigo. Meu Deus. Misericórdia. Isso é o pecado, irmãos. O nível de degeneração das relações humanas. A gente brinca porque é patético, é ridículo. Mas, assim, o nível de desgaste das relações humanas a ponto de chegar a esse ponto, irmãos. Lia se sentiu tão desprezada que ela alugou o marido. Já que você não tem relações comigo numa boa, e você gosta mesmo da minha irmã, eu estou com um negócio aqui que a Raquel quer, eu fiz um escambo aqui com ela, e essa noite você vai dormir comigo. Que coisa, né, irmão? É isso que está escrito na sua Bíblia, assim como na minha também. E continua. E naquela noite, Jacó teve relações com ela. Ele era um marido muito obediente. Jacó era um homem que não protestava. Também não sei se é que ele gostaria de protestar, bom, enfim. Mas Deus ouviu Lia e ela ficou grávida e deu à luz o 5º filho. Então Lia disse, Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido. Eu tenho dúvidas se Deus recompensou porque ela deu a serva, mas ela entendeu assim e deu ao filho o nome de Issacar. E Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o 6º filho. E disse, Deus me concedeu excelente dádiva. Mas olha a segunda parte do discurso de Lia, e tirando todos os elementos cômicos dessa história terrível, olha como isso reflete um coração que anseia por ser amada. As mulheres vão entender isso bem melhor do que os homens, eu tenho certeza. Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. E ela lhe deu ela deu ao filho o nome de Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Irmãos, o coração dessa mulher teve 6 filhos, para cair, foi lá para cima para ela, 8-2, né? Teve 6 filhos biológicos com Jacó, 2 filhos de Zilpa, que eram conseguidos seus filhos, e ela ainda está na expectativa do seu marido ser de fato dela. Que doloroso, irmãos. Isso é muito cruel. O anseio que aquela mulher tinha de ser amada, ela que foi jogada pelo pai, vai lá, casa lá, porque eu preciso te liberar, tu vai me dar muita despesa, arruma um marido aí, esse cara é bom, vai com ele aí, vai lá. Mas ele quer casar com a minha irmã, não interessa, dorme com ele, e depois que dormir, aí ele vai ter teu marido, ele se vira, eu me resolvo com a Raquel. O pai deve ter feito mais ou menos assim com ela. O marido a rejeitou desde a noite de núpcias. E agora, 6 filhos depois, e 2 da serva, ela ainda está esperando que o marido a ame, irmãos. É muito doloroso isso. Essa é o tipo de pregação que seria muito bom se fosse pregado por uma mulher. Eu acho que vocês vão entender essa dor melhor do que a gente. Quem sabe fica a dica aí para a irmã Úrsula, de alguém replicar isso aí no encontro feminino, ou compartilhar, ou escrever. Temos mulheres aqui no nosso meio que são muito habilidosas. Escreva, dê vazão aos dons que Deus tem te dado, escreva algo sobre isso. Fale, grave. Mas assim, que dor, irmãos. Os homens são normalmente mais assim, né? Ah, é para dormir com quem hoje mesmo? Ah, beleza, vou lá. Tá bom, amanhã eu volto. Mas não vou falar mais nada não, senão vamos acabar falando besteira. Mas as mulheres são mais sensíveis, irmão. Depois de 6 filhos, agora meu marido vai permanecer comigo. É muito doído isso. Mas sabe o que é isso? É doído? É fruto do pecado, irmão. O pecado faz isso. O pecado fere, o pecado traz dor, o pecado traz angústia no seio da família. Olha que esse arranjo familiar tosco gerou no coração daquela mulher. Mas Deus abençoou, ela teve filha, teve Diná, talvez tenha tido outras filhas, o texto depois nos indica nesse caminho. Mas foca em Diná, que há um episódio dramático que acontece com Diná mais à frente. Mas o versículo 22 vira o foco que estava todo em Lia, finalmente para Raquel.
E diz assim, Deus lembrou-se de Raquel e diz o quê? Ouviu-a. Então, parece, a gente não sabe dizer ao certo, que aqui Raquel finalmente talvez tenha orado ao Senhor. Raquel que roubou os ídolos do lar quando saiu da casa do pai dela e escondeu embaixo de um assento e sentou em cima e falou que estava menstruada e por isso não podia sair dali, escondeu os ídolos do lar, ou seja, uma mulher de coração dividido entre Deus e os ídolos do seu pai, mas agora parece que ela orou de fato ao Senhor, Deus a fez fecunda, ela engravidou e deu à luz um filho, então disse, Deus tirou de mim o vexame, atribuiu a Deus aquela bênção, e deu ao filho o nome de José, dizendo que o Senhor me dê ainda outro filho. Curiosamente, Deus deu um outro filho a Raquel, cujo nome é? Mas o que acontece quando ela tem Benjamim? Ela morre. Então parece que aquele pedido dela, dê-me filhos, do contrário morrerei, se cumpriu. Só que Deus deu filhos e ela veio a falecer. Mas ela teve o seu segundo filho depois. O que a gente aprende com essa história, irmãos? Aqui, pelo que aparece, as mandrágoras não funcionaram. Porque o texto nos sugere, pelo andamento, que ela comeu as mandrágoras, fez sopa de mandrágora, fez simpatia com mandrágora, fez chá de folha de mandrágora, e parece que ela não engravidou logo na sequência. Mas quando ela clamou ao Senhor, o texto não diz isso claramente, mas eu entendo que podemos tirar do texto isso. Quando ela clamou a Deus, Deus a ouviu e ela deu à luz a ninguém mais, ninguém menos que José, um dos personagens mais marcantes da história do povo de Israel. O que isso nos ensina, irmãos? Não busque as mandrágoras. Cuide da sua vida, da sua saúde, inclusive os casados, da sua saúde sexual, aqueles que desejam ter filhos. A medicina nisso também. Procure ver a sua alimentação, ver os seus cuidados. Se prepare para ter filhos, inclusive no que tange ao cuidado com o corpo do homem e da mulher. Mas não tente forçar a barra, clame a Deus e deixe a Deus agir. Você não precisa ir lá pegar a beterraba no hortifruti ou pegar a mandrágora lá. Ore ao Senhor que Ele tem poder para agir em nossas vidas. Algumas reflexões disso. Filhos são bênçãos de Deus, mas não devem ser motivo de discórdia na família. Especialmente aqueles que passaram pela dor do divórcio. Não use seu filho para ser moeda de troca com o pai ou com a mãe dele. Ame seu filho, se dedique a seu filho e não deixe que uma situação tosca como a da família de Jacó adentre a sua porta. Filhos são bênçãos do Senhor, uma herança que Ele nos concede. Segundo, nós vivemos numa cultura neopagã. O paganismo lá dos dias da Roma Antiga está muito presente na nossa cultura hoje, com uma diferença muito preocupante. Nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, o paganismo estava nos templos, estava no templo de Diana lá em Éfeso, estava no templo de Afrodite, estava nos templos lá em Corinto, só que hoje ele está dentro da nossa casa por meio disso aqui, que pode ser uma bênção, mas pode ser uma praga. Por meio do programa de televisão, por meio dessa praga de Big Brother. Adoração a tudo que é ruim. Exaltação de tudo que não presta. Esse canal maldito, que só traz coisa ruim para a família. Há até estudos que mostram onde esse maldito canal, que você sabe qual é que eu estou falando, passa as suas malditas novelas, aumenta o número de divórcios, tudo de ruim. E você não vê essa porcaria. Então, lá, bebendo dessa água podre, que passa dentro da sua casa, você está abrindo uma porta desse tamanho para o diabo trazer todas as coisas ruins para a tua família. A gente vive numa cultura neopagã, irmãos. A gente tem que sair desse negócio que não tem nada a ver. Tem a ver. Na minha casa isso aqui não se vê. A gente faz isso porque as crianças gostam, a Daniela gosta de ver um videozinho, a gente fica ali filtrando tudo, é difícil, irmão. Você que tem filhos adolescentes, é mais difícil ainda. Mas filtre, porque a nossa cultura é tão pagã quanto era do tempo lá da Roma que Jesus veio e quer te colocar goela abaixo, um monte de coisa que Deus odeia e quer botar no seio da sua casa e você achar que não tem nada a ver não, desde que eu vá à igreja domingo e bata cartão, está tudo certo. Cuidado. Naquela época acharam que era normal o homem ter várias mulheres, acharam que era normal o cara pegar a sua filha, a sua serva e dar para um homem ter outro filho com ela, e olha a confusão instalada. Então, a primeira coisa, filhos são bênçãos de Deus, mas não são moeda de troca. Seu filho é para ser amado, honrado, cuidado com as diferenças. Vemos lá na história de José, quantos problemas tiveram, que José era preferido, Lia era preterida, e José era preferido. E quantos problemas isso gerou para a família de Jacó lá na frente. Cuidado, trate seus filhos de forma equânime, na medida do possível. Deus se vale. Primeira coisa, os filhos são bênçãos de Deus. Segunda, cuidado, a gente vive numa cultura pagã.
E se você não estiver atento, daqui a pouco você está aprovando o adultério da novela das 7, só porque a esposa estava infeliz e agora com o amante ela é mais feliz. Cuidado. Terceira coisa, Deus se vale de circunstâncias improváveis para cumprir seus propósitos eternos. No meio dessa família complicada, Deus cumpriu seus propósitos eternos. E por último, a salvação é pela graça e não pelos esforços humanos. Porque se deixarmos, a nossa família não vai ser muito diferente da de Jacó, não. Porque nós somos tão pecadores quanto eles, com uma diferença. Nós estamos depois da cruz, o Espírito Santo habita em nós. E nós podemos ter o convencimento do Espírito Santo para buscar ter uma vida que glorifique o Senhor. E como acabou a história delas? Raquel, como você vai ver lá em Gênesis 35, ela tem um parto difícil, ela engravida de Benjamim, e ela queria dar um outro nome, mas Jacó muda o nome para Benjamim, que é algo como filho da minha mão direita, para honrar o nascimento daquela criança, mas com o nascimento de Benjamim, Raquel morre. Vá comigo no capítulo 35. Gênesis 35, versículo 19, diz assim: assim Raquel morreu e foi sepultada aonde? No caminho. Leia comigo o versículo 19 de Gênesis 35. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Então, onde Raquel foi sepultada? No caminho de Efrata, Efrata, Belém, por isso que é, e tu, Belém, Efrata, diz Miqueias 5,2, profetizando acerca do nascimento de Jesus em Belém. Então, no caminho de Efrata, Belém. Guarda isso, onde Raquel foi sepultada. Vá até o capítulo 49. Jacó está às portas da morte. Jacó está reconhecendo que seus dias estão findando. Gênesis 49, diz assim a partir do versículo 29. Gênesis 49, 29. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: vou ser reunido ao meu povo, sepultem-me junto de meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã. Só até aí. Onde Raquel foi enterrada? Sepultada? Em Belém, no caminho, em Efrata, lá em Belém, caminho de Efrata lá, ou seja, em outro lugar. Agora, olha o que ele diz, versículo 30. Na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, Abraão, o avô de Jacó, com aquele campo como propriedade para servir de sepultura. Ali sepultaram quem? Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque, pai de Jacó, e Rebeca, sua mãe, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. Na sua morte, Lia foi honrada pelo seu marido, pois ela foi sepultada na mesma sepultura em que estavam Abraão, Sara, Isaque e Rebeca, e agora estão Jacó e Lia. Pode ser que isso para você não significasse muito, mas para aquela cultura significava. E, na verdade, eu acho que para você significa sim. Porque quem tem uma história de muitos sepultamentos nas costas, como eu já estou acumulando, sabe que é algo sensível você pensar onde o seu ente querido vai ser sepultado. Lia foi desprezada pelo pai. Lia foi desprezada pelo marido. Já no 6º filho, ela está ainda almejando que o marido estivesse junto a ela. Mas já na sua morte, ela foi honrada pelo marido. Ela não viu, não sei se ela soube onde ia ser sepultada, talvez ela nunca tenha sabido disso, mas ela foi honrada. Só que Lia também foi honrada de forma sobrenatural, de forma maravilhosa, porque de Lia vem Levi, o pai do sacerdócio levítico, como eu disse há pouco. Então, Lia foi desprezada em vida, mas foi honrada em morte. E alguns tempos depois, nasce Levi, e mais algum tempo dele nasce Moisés, Arão, irmão de Moisés, e de Arão descende todo o sacerdócio levítico, que dura até o advento do Cristo, que é filho de Judá, filho de Lia. Entendendo onde eu quero chegar? Diácono Giovanni de manhã pregou sobre Filipenses, e no capítulo 10 de Filipenses 3 fala: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição.
Talvez você, como Lia, vá passar por sofrimentos nessa vida, por humilhações, por desprezo, mas se você for fiel a Deus, desejar conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, Ele pode fazer com que você seja honrado, mesmo que seja depois da sua morte. Isso que importa, irmãos. Importa o que nós deixaremos quando nós partirmos. Não importa, como diz essa cultura que a gente vive, você ter todo o prazer, todo o bem, tudo que você gostaria de ter. Muitos estão tendo isso e não vão deixar nada para o futuro. Lia sofreu muito, mas deixou um legado notável. 2 filhos que foram fundamentais na história da redenção, Levi e Judá. E ela foi honrada por seu marido, sendo sepultada junto com seus pais e com seus avós, diferente da sua amada Raquel, que ficou no caminho, em Belém. O que eu aprendo com essa história? Deus pode usar as nossas circunstâncias complicadas, as nossas famílias complexas, para converter isso em louvor e glória ao nome dEle. Mas talvez vá demorar. O problema é que uma das coisas que a igreja absorveu da cultura é querer tudo para ontem. A gente quer que tudo seja resolvido para ontem. Lia esperou muito tempo, mas no fim foi honrada por Deus, foi honrada pelo seu marido, e tem o seu nome gravado com letras de ouro na história do povo de Deus. É melhor você pagar o preço de passar por dificuldades, mas ter em paz que você está fazendo o desejo de Deus e cumprindo os propósitos dele para a sua vida, do que você se importar em agradar os outros, se importar em cumprir os seus prazeres. E quando tudo passar, qual legado eu deixarei, qual legado você deixará? Que aprendamos com Lia, essa mulher que sofreu, essa mulher que experimentou dores, rejeição, angústia, mas que o tempo todo estava ali aos pés do Senhor, que em certo momento cedeu à competição com sua irmã, mas continuou confiando no Senhor, que Deus honra, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E a maior evidência disso é que Cristo veio de Lia, e Cristo morreu. Ele foi humilhado mais do que Lia, ele foi rejeitado mais do que Lia, ele foi traído mais do que Lia, mas ele também conquistou algo mais precioso do que ela poderia conquistar, a nossa salvação e a vida eterna para nós. Então feche seus olhos, vamos orar, encerrar esse culto. Eu queria que você pensasse nisso. O que a história de Lia pode nos ensinar? Muitas coisas. E uma delas é que Deus é especialista em pegar situações improváveis e transformar para o louvor e glória do seu nome. Faça a sua oração. Talvez você tenha uma história marcada pela dor, pela angústia. Pense, meu Deus, onde isso vai parar? Confie no Senhor. Como diz o salmista, Davi, que veio da tribo de Judá. Davi, descendente de Lia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Fará sobressair tua justiça como a luz. Apresente sua vida ao Senhor. Ore a Deus nesse momento. Peça, Senhor, sustenta-me em meio às humilhações, às dores, às angústias. Me faça entender que o Senhor pode pegar as nossas histórias, por mais complexas que sejam, e transformá-las para o louvor e glória do teu nome. Faça a sua oração. Peça a Deus pela sua vida.